Fala galera, análise de Botafogo 1, Atlético Paranaense 1 pela 28ª rodada do Brasileirão 1. Começando pelo comportamento das equipes na partida, o Botafogo jogou num 4-2-3-1 e o Atlético Paranaense num 3-4-2-1. Olhando aqui para a distribuição média dos jogadores em campo, a princípio a gente vê aqui os jogadores do Botafogo um pouco mais avançados em relação aos do Atlético Paranaense, o que dá aí uma ideia de que o Botafogo jogou mais em cima do Atlético. A gente pode tentar confirmar isso pela concentração das jogadas em campo. O Botafogo teve 14% das suas jogadas no terço defensivo, 46% no meio de campo e 40% das suas jogadas no seu campo de ataque. Já o Atlético Paranaense teve 21% das suas jogadas no seu terço defensivo, 57% no meio de campo e 22% das suas jogadas no seu campo ofensivo. Então, associando isso aí à posse de bola, que foi de 61% do Botafogo, a gente de fato vê que o Botafogo jogou mais em cima do Atlético. Para essa partida, o SofaScore não trouxe aqui o domínio de cada uma das equipes ao longo do jogo. Eu não sei se esse problema aí do jogo ter sido adiado deu uma zica lá, então a gente não vai ter essa análise aí de qual equipe estava dominando o jogo ao longo dos 90 minutos. Aqui do lado direito, vamos para as estatísticas que vão ajudar a gente a entender um pouco melhor o comportamento das equipes e aquilo que elas conseguiram produzir em termos de criação e de finalizações. Então, como a gente já tinha visto, o Botafogo com 61% de posse de bola, um número aqui de médio para alto para um mandante. E a gente tem outras duas estatísticas aqui que chamam a atenção no Botafogo, que são o número de passes tentados, 561 com 86% de aproveitamento, e o número de bolas longas tentadas, 62. Essas duas estatísticas aqui também, números de médio para alto para um mandante. Pelo lado do Atlético Paranaense, o que se destaca são as bolas longas com 61 tentativas, também um número de médio para alto, considerando que o Atlético Paranaense era o visitante. Em termos de passes decisivos, 10 para o Botafogo, 6 para o Atlético Paranaense, não são números altos aí para nenhuma das duas equipes, sendo que passes decisivos são passes que permitem um chute a gol ou uma assistência para gol. Em termos de expectativa de assistências, o Botafogo com 1.03 e o Atlético Paranaense com 0.77, números medianos aí para as duas equipes. A ideia da expectativa de assistências é medir a capacidade das equipes de levar a bola até regiões mais favoráveis para a marcação de um gol. Para contabilizar aqui, os jogadores não precisam ter finalizado em gol, muito menos ter marcado o gol. A ideia mesmo é ver se as equipes tiveram capacidade de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Então, aí números medianos para as duas equipes. Em termos de finalizações, 10 para cada lado, números baixos para as duas equipes. Pelo lado do Botafogo, foram 2 chutes bloqueados, 3 para fora, 4 defendidos, além do gol marcado. Pelo lado do Atlético Paranaense, 1 chute bloqueado, 7 chutes para fora, sendo que um passou perto do gol, 1 chute defendido, além do gol marcado. Em termos de chances claras de gol, uma para cada lado, então aí equilíbrio entre as duas equipes. Mas só contabilizar a quantidade de chutes não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades que os times criaram e nem a qualidade das finalizações em si. Então, para isso, a gente tem a expectativa de gols, que ajuda a gente a entender a qualidade das oportunidades que foram criadas, e a expectativa de gols pós-chute, que vai considerar também a qualidade dos chutes em si. Então, pelo lado do Botafogo, somando todas as oportunidades criadas, a expectativa era que marcasse 0,88 gols, então quase um gol. E o Atlético Paranaense, 1,13 gols, também muito próximo de um gol. Quando a gente considera também a qualidade das finalizações, essa expectativa baixa para o Botafogo para 0,74 e para o Atlético Paranaense também cai para 0,96. A diferença entre a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute vai dar para a gente uma dimensão da qualidade que os atacantes conseguiram dar nas oportunidades que eles tiveram. Pelos dois lados aqui, números bem próximos, menos 0,14 para o Botafogo e menos 0,17 para o Atlético Paranaense, que mostra que esse número negativo mostra que os atacantes não tiveram um bom desempenho, mas também esses números muito próximos de zero mostram que foi um desempenho mais perto de neutro aí dos atacantes das duas equipes. Quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com o número de gols marcados, a gente vai ter uma ideia do desempenho dos goleiros. Então, pelo lado do Botafogo, a expectativa era que marcasse 0,74 gols e marcou um gol. Essa diferença de menos 0,26 vai dar uma ideia do desempenho do goleiro do Atlético Paranaense.
Sendo um valor negativo, mostra que o desempenho não foi tão bom, mas também esse número não é muito alto. Se a gente arredondar aqui esse 0,74, está mais próximo de 1 do que de 0, a expectativa era que o goleiro do Atlético Paranaense levasse quase um gol e ele levou esse um gol. Pelo outro lado aqui, a expectativa era que o Atlético Paranaense marcasse 0,96 gols, conseguiu marcar um gol. Então esse valor aqui, essa diferença de menos 0,04, né, praticamente zero, dá uma ideia do desempenho do goleiro do Botafogo, que também passou neutro aí na partida, tomou o número de gols esperados. Se a gente for olhar aqui todas as estatísticas, desde passes decisivos até o número de gols marcados, são todas estatísticas que eu considero que ajudam a gente a entender se a partida foi boa ou não, se ela teve qualidade ou não. Para os dois times aqui, todas as estatísticas com 3 estrelas ou menos. Pelo lado do Atlético aqui a gente tem mais estatísticas com 3 estrelas, né? Então, considerando que o Atlético Paranaense era visitante, a partida parece não ter tido muita qualidade, mas se teve alguma qualidade aí foi mais pelo lado do Atlético Paranaense, que conseguiu ter estatísticas um pouco melhores do que as do Botafogo, apesar de que em boa parte dos casos aí eram valores próximos, né? Então acho que o empate foi justo de acordo com o que as equipes criaram. Então fechamos aí mais uma análise de Botafogo 1, Atlético Paranaense 1. Espero que vocês tenham gostado da análise. Fica o pedido para vocês se inscreverem no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar o vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!